Estamos online. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Jared, né? Jared Maxson, host desse podcast de Respire. E hoje nós temos uma convidada muito especial que está do outro lado do Atlântico, né? Thaís Tavares, parceira de anos, há anos, eu acho que tem uns 4 anos mais ou menos, que eu falei, Thaís, ó, tô inventando um negócio. E assim que estiver pronto, eu vou chamar você. E aí, 4 anos depois, 3 anos depois, ela está aqui, né? Dia 2 de fevereiro, um dia muito especial aqui na Bahia, né? E ela está aqui para falar um pouco sobre que é a área dela de formação, sobre a questão nutricional, né? Sobre ansiedade, alimentação, e um ciclo que, ah, consequentemente, gera uma culpa, né? E Mas antes disso, eu queria agradecer, né, ao estúdio, né, o estúdio Uniconexão, que graças a eles nós temos aqui nossa nova casa, nosso novo local de trabalho aqui em Feira de Santana, e a pessoa do Cristiano, né, Cristiano Maia, um abraço, estamos juntos, que está apoiando aí nosso programa Respire 360. E hoje, a gente tem uma pauta muito interessante antes que ela fale, né, para se apresentar bonitinho. Né, nos últimos anos, estudos publicados em revistas como The Lancet, é, Psy, Psy, Psychiatry e Nutrients, rapaz, eu tenho que melhorar meu inglês, viu? Reforçam algo que já aparece todos os dias nos consultórios. Né? A alimentação deixou de ser apenas uma aquisição nutricional, deixou de ser apenas uma questão nutricional e passou a ser profundamente influenciada pelo estado emocional e pelo sistema nervoso, né? E aí, agora é contigo, Thaís, e faça suas apresentações. Olá, boa noite. Como você já apresentou é, em partes, né? Eu sou Thaís, sou formada em nutrição, tenho especialização em nutrição clínica, nutrição estética e saúde da mulher. Tenho já uns anos aí de atuação. Há 2 anos e meio, mais ou menos, eu me mudei aqui para a Europa, então já faço atendimento online, já a partir daqui. E é uma satisfação fazer parte desse projeto, como você mesmo falou, há uns 4 anos atrás, né? Já apresentou a ideia. Esse projeto nasceu há muito tempo no coração e hoje, graças a Deus, eu fico feliz de você ter colocado em prática. E é isso, estou aí para contribuir com aquilo que eu puder contribuir para a sociedade, para o seu trabalho. E é isso. Perfeito, perfeito. Agora, uma coisa, né? A pergunta que fica no ar para a gente começar logo com a pedrada assim. A comida é realmente um problema? Ou ela virou uma forma mais acessível de lidar com a ansiedade? Tipo, na falta de um controle. Esse excesso, esse estresse, a comida é um problema ou a gente consegue utilizá-la para controlar a ansiedade? Só para a gente começar com a pedrada. Então, a comida em si, ela não é o problema. O comer é errado, sim, porque é, os alimentos eles servem tanto para nutrir nosso corpo, né, beneficamente, quanto também para nos trazer malefícios se você não conseguir comer de maneira adequada, regular e se não comer os alimentos corretos. Então, para a questão de ansiedade, compulsão alimentar e tudo mais, não é a comida em si. A gente não tem, não, nós como profissionais não podemos dizer assim que determinado alimento, óbvio, né? Eu vou colocar aqui entre aspas, que determinado alimento é ruim ou é bom. Tem alguns alimentos, como falei, obviamente que são prejudiciais e a gente precisa evitar ou consumir menos quantidade. E para essa questão de comportamento alimentar, ansiedade e tudo mais,
existem sim alguns alimentos que são prejudiciais e que seriam bons ser evitados, né? Mas a comida em si, não. Se você conseguir equilibrar essa alimentação, a gente consegue ter resultados positivos e viver em equilíbrio, né? Na alimentação, né? Às vezes a gente tem sempre aqueles, acho que aquelas culturas populares, o ovo, tipo, sempre tem vários impasses, né? Qual comida é melhor? Ah, posso comer chocolate, mas chocolate dá espinha. Pode comer ovo, mas ovo aumenta o colesterol. Sal pode, sal não pode. E, tipo, tem todas essas mistificações, né? Como você falou que a comida assim não é em si não é o problema, mas tipo, como você consome isso. Mas tipo, o que tu vê na tua prática clínica hoje, né? Qual é a maior queixa? As pessoas chegam lá querendo mais emagrecer, ou se tu acha que esse também, esse querer emagrecer das pessoas, essas pessoas estão, ou não, ou até não emagrecer, mas às vezes a pessoa não está confortável com o corpo dela, tem mais a ver realmente com a parte nutricional, como ela está ali, o que ela está se alimentando, ou tem a ver com a parte psicológica, a parte de como ela se vê na frente do espelho. Porque muitas das vezes a pessoa, eu acredito que a pessoa pode estar ali até magra, né, com o corpo é, relativamente, visivelmente saudável, mas ela pode não estar confortável com o corpo dela, né? E ainda mais quando tu tem especialização na área de saúde da mulher, então vai saber, acredito que vai falar melhor do que eu nisso aí. Olha, essa pergunta é interessante. Só que aí tem algumas vertentes que a gente pode discutir a respeito. Na prática clínica, o que a gente acompanha bastante são pessoas que vêm inicialmente o objetivo, né, que assim, na mente dela, que trazem elas ao consultório é na questão de perder peso, né, do emagrecimento. Porém, quando a gente vai começar a fazer a anamnese, que é aquela entrevista inicial, né, para ver causas, histórico familiar e histórico de vida, de alimentação também desses pacientes, a gente começa a perceber que a questão do corpo dela é uma consequência, digamos assim, é meio que uma via de mão dupla, né? Mas ela chega ao consultório com a queixa de um desejo de emagrecimento. Porém, quando a gente investiga, a gente percebe que o problema não é necessariamente só a perda de peso, é a relação que ela tem com a comida. E essa relação que ela tem com a comida que geram outras consequências, principalmente o ganho de peso. Então, por isso que eu falei que é uma via de mão dupla, né? É, você chega com uma queixa e quando você vai fazer essa investigação, você observa que às vezes a pessoa não, a relação dela com a comida é algo que desencadeou aquele ganho de peso e que está trazendo a ela um desconforto. E por trazer ela esse desconforto, traz uma certa ansiedade e outros transtornos também psicológicos. É, em relação você comentou sobre pessoas que às vezes estão com o corpo bem e tudo mais. A gente precisa entender que a questão de nutrição não tem a ver apenas com o ganho ou a perda de peso, né? Existem pessoas que estão acima do peso, mas estão nutricionalmente adequadas, e tem pessoas que estão com o seu peso adequado até abaixo do peso e estão desnutridas. E esse, é, essa nutrição ou desnutrição tem a ver com níveis de nutrientes no nosso organismo, que também acontece devido a uma alimentação inadequada. E essa alimentação inadequada, ela pode desencadear, por exemplo, um estresse, uma ansiedade, alguma coisa do tipo, porque ela vai desregular hormônios, né? E neurotransmissores também. A falta de alguns nutrientes dificultam a produção ou ativação de neurotransmissores que vão regular o nosso sistema nervoso. Então, a questão do peso em si
é mais para estética, que se for algo que é muito importante, hoje em dia a gente sabe que é muito importante, né, para muitas pessoas, pode desencadear uma ansiedade, um transtorno alimentar, né, como anorexia, bulimia, enfim. Ou também tem a questão dessa parte que eu te falei, que o peso está normal, mas a alimentação não está regulada, e isso leva a também descontroles do sistema nervoso, vamos dizer assim. E é essa questão. A gente só consegue identificar isso quando faz essa anamnese, essa investigação, né? E quando a gente percebe nessa anamnese que tem um viés para essa parte de desnutrição, aí a gente solicita alguns exames específicos para a gente averiguar se aqueles níveis nutricionais da paciente está ok ou não, e se é apenas questão nutricional ou se tem a ver também com questão psicológica e assim sucessivamente. Então, quer dizer, a pessoa ela pode estar até bem fisicamente, mas mal nutricionalmente. Que legal. E, tipo assim, na tua prática clínica, tu vê que tem um perfil de pessoa que é mais próximo disso, tipo, a pessoa que está mais é uma pessoa que trabalha mais, uma pessoa que trabalha menos, tem como identificar um perfil de pessoa que às vezes até tá ali nutrida, não, tá ali esteticamente bem, mas mal nutrida, ou vice-versa, tem um perfil de pessoa assim, não. Olha, como eu te falei, a gente não consegue, muitas vezes, né? Tem muitas coisas que a gente identifica só de ver, mas tem outras que, assim, ainda que vendo, a gente precisa comprovar através dessa anamnese é, e dessa anamnese e dessa avaliação nutricional que é feita. Se for necessário, a gente pede exame para a gente poder comprovar aquilo que a gente está vendo. Mas, de maneira geral, a gente consegue observar que pessoas que têm uma vida mais ativa, né? Assim, pessoas que trabalham muito ou estudam muito, às vezes trabalham e estudam, pessoas também que têm uma vida ativa, assim, muito. Como é que eu posso. Muito corrida no dia a dia. Exatamente. Essas pessoas que a gente chama de pessoas funcionais. Então, ela tem muita responsabilidade, a cabeça está sempre cheia, elas vivem constantemente em estado de alerta e elas dormem mal. Então, assim, é um tempo. Elas têm uma vida muito sobrecarregada e não conseguem descansar. Elas não têm um tempo ali tranquilo para fazer uma alimentação, elas comem correndo ou comem qualquer coisa para poder, né, ganhar tempo. Ou muitas vezes elas passam muito tempo sem se alimentar, e aí quando vão se alimentar, elas comem qualquer coisa, alimentos é, é, que não são nutricionalmente ricos, né? Então, essas pessoas, quando chegam lá e a gente faz essa anamnese, a gente percebe esse estilo de vida deles e a gente já consegue identificar esse perfil e muitas delas têm bastante conhecimento até a respeito, mas por conta do dia a dia da vida corrida, eles não conseguem ter aquele comprometimento, eles não conseguem seguir, né, o padrão certo de alimentação. Eles têm um excesso de estresse mental muito grande. O corpo dessas pessoas não desliga completamente, nunca. Então, quando eles querem ter um momento de relaxamento, eles buscam essa fuga na comida. E aí é que tá, né? Porque a gente observa que esse perfil assim de pessoas mais funcionais e mais exaustas é porque o corpo da gente não diferencia um estresse emocional de um estresse de um perigo físico, por exemplo. O nosso corpo não consegue. Então, se ela está ali com o cérebro muito ligado, são prazos, cobranças, aí tem aquele medo de errar, principalmente se for um trabalho assim, né, que exige muito de você. Excesso de responsabilidade. Então, tudo isso vai ativar o mesmo sistema usado para uma ameaça real.
Então, o teu corpo está com o cortisol elevado constantemente, né? Então, passa o dia todo ali naquela, naquela energia, naquele ritmo ali de que seu corpo está em alerta. Não descansa, é como se tivesse um perigo iminente ali, a qualquer momento vai surgir e aí o corpo tem que estar preparado. E quando eles normalmente resolvem relaxar, como eu falei, eles buscam a fuga no alimento, que é o que vai trazer para elas aquela tranquilidade que elas não tiveram durante para o sistema nervoso, tá? Estou falando assim a nível do sistema nervoso. Quando eles conseguem relaxar, é nesse momento que eles estão ali comendo. E geralmente eles vão para comidas assim mais ricas em açúcar, em gordura, porque o cortisol elevado, ele vai, de certa forma, atrair essa necessidade para o corpo, porque busca energia mais rápido, né? O cortisol elevado está ali, o corpo está, o cérebro está em estado de alerta, como eu falei, está ali perigo iminente, então o nosso corpo é muito inteligente, ele quer energia rápida para absorver, porque se ele precisar para agir, o corpo precisar dessa energia para agir, ele tem ali disponível. E o que é que acontece? Ao mesmo tempo que o corpo pede essa energia rápida, o nosso metabolismo também desacelera porque ele entende que ele não precisa gastar agora, ele precisa estocar para uma necessidade futura. E é aí que acontece. Muitas vezes ganho de peso e tudo mais, porque ao invés de gastar aquela energia que está sendo consumida, né, através dos alimentos gordurosos, ricos em açúcar, aqueles ultraprocessados que a gente costuma ver aí, ao invés de ser gasto aquela energia, ela é acumulada em forma de gordura e aí é que começa aquele efeito. E aí a pessoa se olha no espelho, não gosta do que vê, e aí você observa que é uma coisa que a gente costuma ver bastante na prática clínica, é assim, as pessoas associam quem tem ganho de peso com o consumo elevado de comida, né? Ah, porque eu estou comendo muito. E algumas falam assim, mas eu nem como muito. Eu nem como em excesso, eu como às vezes uma vez no dia, mas aí quando você vai ver o que come, às vezes come um volume muito grande, às vezes come alimentos, como eu falei, que não são nutricionalmente adequados, né? Muito rico em gorduras, em açúcar, são ultraprocessados, e o nosso corpo entende que vai ficar muito tempo ali sem comida, e ele começa a estocar, ao invés de queimar, ele estoca. Então, a pessoa, mesmo comendo pouco, aquilo que ela come não vira energia, não queima, vira gordura para um estoque futuro, né? Para vamos dizer assim, para um período de escassez. Tá falando aqui e eu tô falando, vixe, misericórdia. Eu tô olhando, refletindo a minha vida, porque ultimamente eu tô bem corrido e tu tava falando aí, eu tô olhando aqui e eu falei, vixe, né, eu tenho que me alinhar, tenho que seguir o protocolo, porque justamente uma coisa que eu já percebi é que muitas das vezes eu até tô com o mesmo peso, mas eu me sinto mais inchado, eu me sinto mais fraco, mais gelatinoso, apesar que eu não sou muito gordo, mas por exemplo, eu tenho o mesmo peso e tenho mais gordura acumulada na barriga, né? Eu tenho, é, me sinto mais cansado, eu me sinto mais desanimado e a balança lá, ela tá na mesma coisa, né? Então, eu tava falando aí, eu falei, rapaz, tem algumas coisas que eu tenho que melhorar, tenho que voltar a seguir o protocolo certinho. É porque, na verdade, essa questão sua aí tem a ver com composição corporal, né? Às vezes, gordura e, e a pessoa acima do peso ou abaixo do peso, às vezes não tem muito a ver com, com a composição corporal. Tem pessoas que mantêm, quando começa a fazer uma alimentação adequada, ela percebe, como você falou, que o peso permanece igual. Mas se ela for observar as circunferências e a composição corporal, diferente. Porque antes a pessoa tinha, sei lá, vamos dizer assim, 80 quilos, mas tinha uma barriga volumosa, você conseguia pegar e sentir partes mais flácidas. E aí começa a fazer uma reeducação alimentar, né? Faz uma dieta, começa a perder circunferência.
Aí, digamos que antes ela tinha, sei lá, 120 de cintura, estou chutando um número aleatório, tá? E aí pesava 80 quilos. Um exemplo. É, ela começou a fazer a reeducação alimentar um mês e meio, ela percebe que ela permanece com os 80 quilos, mas a circunferência da cintura dela diminuiu. Isso significa que ela perdeu gordura, está ganhando massa magra, né? O corpo dela já não está tão flácido, porque aquela camada de gordura ela está sendo queimada e está sendo substituída por massa magra, por músculo. Então o peso permanece igual, mas as medidas vão diminuindo. A calça começa a ficar folgada, enfim. Aí tem mais a ver com composição corporal, mas também tem influência direta da alimentação, porque aquilo que você come que vai determinar o que é que vai ser transformado no seu corpo. Se vão ser músculos, né? Se é a massa magra que vai ser desenvolvida, se é tecido adiposo, né? Que são as gorduras, se vão aumentar em maior quantidade. E tem a ver também aquele negócio do falso magro, né? Tipo, eu acho que também tem a ver do primeiro ponto que a gente falou, que é a questão do nutricional. Às vezes, tá ali magrinha, mais magrinho, e não tem nada de músculo. Essa questão do falso magro tem a ver com a questão também nutricional, que às vezes está ali. E eu tinha uma prima que era assim, magérrima, e quando foi fazer exames de colesterol, estava tudo desregulado, com colesterol super elevado, exatamente por conta da alimentação. E a gente chama de falsa magra porque você olha, você pensa que está tudo ok. Mas aí, às vezes, uma pessoa que está mais acima do peso está com os níveis de colesterol mais regulares do que o dela, que está magra. É, eu mesmo, eu acho que eu tô nesse nível aí. Tenho que me alinhar, tenho que reprotocolar minha alimentação para eu conseguir adaptar minha rotina. E, tipo assim, eu acho o complicado da gente ter uma rotina muito corrida, muito acelerada, assim, é a gente conseguir encaixar essa parte da alimentação. Eu acho que é um dos desafios do protocolo também, as pessoas assim como eu, né, conseguir encaixar essa alimentação é, regular, essa alimentação dentro da rotina. E aí eu fico naquela pergunta, né? Tipo, pô, será que eu não consigo adaptar essa alimentação à minha vida por conta da ansiedade ou a falta da rotina da alimentação me gera ansiedade? Olha, na verdade, é, são as duas. Por quê? Para uma pessoa que tem ansiedade, quanto mais ela conseguir ser organizada, né? Melhor para ela, porque evita surpresas, evita ela ter que tomar decisões assim de uma hora para outra, digamos assim. De modo geral, tanto para pessoas ansiosas ou para pessoas que não são ansiosas, a chave para que uma dieta, eu não gosto nem muito de usar esse termo dieta, principalmente com pessoas ansiosas. Porque quando a gente fala dieta, dá a entender que é algo assim muito difícil, muito rigoroso, né? Restritivo, né? Restritivo, exatamente. Tanto é que o termo que a gente usa, eu gosto muito de usar, é de reeducação alimentar, porque passa aquela ideia de que você está construindo algo consistente e duradouro, né? Que é uma coisa que você vai levar para a vida toda, é um estilo de vida. Mas vamos usar esse termo agora, dieta, assim. O sucesso para uma pessoa conseguir alcançar esse objetivo, ela tem em mente que ela precisa se organizar. De que maneira? Se ela tem um dia na semana livre, vamos dar um jeito de deixar tudo à mão, né? Os alimentos já prontos, já de fácil acesso. É, sei lá, se você tem prescrito na sua alimentação, digamos, uma crepioca de frango. A crepioca, a massa da crepioca é fácil. É um ovo, uma colher de farinha de tapioca, né? Pronto, você põe ali na panela, faz tipo uma massinha de panqueca e o recheio a gosto. Pronto, você gosta de recheio de frango, deixa um frango desfiado na geladeira pronto. E você faz em 5 minutos você faz a massa, põe o recheio e come. É prático.
ou você leva para qualquer lugar. Então, a chave para isso É, é a organização. e uma pessoa ansiosa, se ela não tiver em mente que ela precisa ter Essa organização, ela nunca vai conseguir levar adiante essa dieta, porque quando a pessoa, vou trazer assim para o termo mais científico, né? A pessoa, quando tem ansiedade, ela tem uma desorganização nos sinais de fome e de saciedade. né? Os hormônios que regulam a fome e a saciedade, eles ficam desregulados por conta dos níveis elevados de cortisol. Então, a pessoa precisa ter essa organização para evitar longos períodos de jejum, né? Porque esses longos períodos de jejum vão aumentar os níveis de cortisol nela, né? Vai gerar um estresse que para a pessoa que que é ansiosa, isso é extremamente perigoso, porque esses níveis de cortisol ele vai desregular os níveis de açúcar no sangue, então vai ter picos, né? E redução bruscas. E esse descontrole vai gerar irritabilidade, nervosismo, que são os sintomas, né, que são semelhantes aos sintomas de ansiedade. Então, às vezes, a pessoa está lá não se organizou para uma alimentação, ficou longos períodos sem comer, aí teve essa desregulação toda. Aí ela começa lá a sentir nervosismo. Eu, particularmente, quando eu estou com fome, esqueça, porque eu fico totalmente irritada. Então, a gente tem que controlar isso. Uma pessoa que tem ansiedade vai começar a ter esses sintomas e vai achar que o cérebro dela, na verdade, vai associar aos mesmos sintomas de ansiedade, vai desencadear muita coisa. Então, essa parte de organização, né, de uma alimentação desregulada, por falta de organização, seja lá qual for o motivo, e a ansiedade, elas andam bem juntas, bem em paralelo. Uma é, vamos dizer assim, que uma puxa a outra, né? Então, a dica organize a alimentação, pode ser, por mais que você ache que é difícil, tire um tempo, um dia na semana, organize a sua alimentação da semana para você conseguir, pelo menos se você não conseguir seguir direitinho aquela alimentação, você ter conseguir estar o mais próximo possível, evitar esses longos períodos, para evitar esses descontroles hormonais e evitar os sintomas, né, de ansiedade, que vai também, os sintomas de ansiedade, ele vai gerar outros níveis também de cortisol, e aí vai levar a pessoa, é porque é um ciclo terrível quando a gente começa a falar assim. A pessoa com ansiedade também, os níveis de cortisol, né, o hormônio do estresse, vai lá para cima, a pessoa, para conseguir se regular, vai buscar logo alimentos que são aqueles alimentos que eu falei, ricos em açúcar, em gorduras, que são os alimentos que têm maior energia mais rápido, né, que dão energia mais rápido. Só que esse efeito ele não dura muito tempo, né? Cai logo e aí daqui a pouco o cérebro já associou isso com uma maneira positiva, que começa as coisas é bom, e daqui a pouco ele já o efeito cai e aí ele tem que voltar com aquela mesma sensação de ansiedade e tudo mais para poder gerar aquele ciclo de voltar a comer as mesmas coisas. Então se organizem. Não é tão fácil, não vou negar. A dieta em si, você seguir a dieta em si, acho que a parte mais difícil é essa da organização, porque hoje em dia a gente consegue prescrever planos alimentares muito idênticos ao dia a dia da pessoa, né? Com alimentos assim, nada de alimentos extravagantes, nada de coisa assim além do normal, mas assim associado mesmo para a realidade da pessoa. E o que pega exatamente é isso, é porque elas não conseguem se organizar, e por não conseguir se organizar não seguem, e por não seguirem não alcançam o objetivo. Eu gosto de, quando eu paro para pensar nessa parte nutricional, como tu tá falando, é um ciclo meio que primitivo, né? Porque eu imagino que a mesma, para o corpo deve ser essa sensação de perigo que tu fala,
deve ser a mesma, pô, a sensação da caçada, né? Você tá no meio do mato, tô com fome, eu tenho que comer, tenho que caçar, tenho que ter energia, tenho que correr, tenho que fazer alguma coisa, e aí depois o corpo entende a lei que vai, conseguiu comer, vai comer uma quantidade absurda de comida, porque depois você vai ter que levantar para caçar de novo, né? Aquela mesma comida. Então, eu acho que essa questão é bem primitiva e é um ciclo, vira, como você falou, vira uma bola de neve, porque a pessoa ela come ali, José, ela ficou um longo período sem comer. Quando ela come lá, vai lá um hamburgão. Não, eu sou muito fã de hambúrguer, tá? E eu sei que tem hambúrgueres que tem uma concentração de proteína, que tá ali limpinho com pão, então tem o carbo, tem a proteína, tira o bacon, tira um queijo mais gordo e você tem uma coisa mais equilibrada, mas você quer muito carbo, acho que o carboidrato, ele dá aquela sensação de dopamina no cérebro, que vem aquela quantidade absurda de energia que você precisava para que você gastou muita energia durante o dia, então você come muita massa, muita batata, muito purezão, batata frita, um hambúrguer cheio de bacon, entendeu? E aí vem essa questão, aí depois você para e volta para aquele ciclo de novo de produzir, 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 produzir. Aí bebe pouca água também, chuta logo o balde para água. Uma galera toma e substitui a água por café para ficar acesão, Red Bull, energético. Então, aí acaba que vira uma bomba. Vira uma bomba. E é um hábito pior do que o outro, a verdade é essa. Essa questão de você passar longos períodos sem se alimentar não é tão ruim, porque para isso existem os jejuns, né? Que a gente chama de jejum intermitente. A diferença é você saber quebrar o jejum de maneira correta. E quando as pessoas ficam sem se alimentar, não falo aquelas que estão praticando o jejum, que têm o conhecimento, fazem de forma correta. Mas as pessoas que ficam longos períodos sem se alimentar, a tendência é exatamente essa, porque é, eles querem. É uma coisa que a gente aprende na faculdade, uma estratégia, na verdade, que a gente aprende para passar aos pacientes. Nunca você vai comprar comida, vai no mercado, se você tiver com fome. Para quem quer comer certo, para quem quer comprar as coisas corretas e fazer a dieta, nunca. Primeiro você se alimenta e depois você vai no mercado, você vai comprar. Porque a tendência, eu não sei se você já percebeu isso, mas eu já percebi em mim. Quando eu estou com fome e eu vou comprar alguma coisa para comer, eu vou comprar comida de acordo com o meu nível de fome. Se eu tiver com muita fome, tudo que eu ver pela frente eu vou querer comprar. Mesmo que ali eu depois só come uma coisa. Só vou conseguir comer uma coisa, eu não consigo comer tanto. Mas ali a fome está levando você a olhar e a desejar tudo aquilo. E esse é o perigo. Quando você também vai no mercado, você costuma colocar no carrinho coisas que você não deveriam, porque não fazem parte da sua, né? Para quem está seguindo um plano alimentar, que não deveriam fazer parte da sua alimentação, mas porque você está com fome, é algo que você gosta, você viu, a gente come primeiro com os olhos, né? Coloca no carrinho. É o que acontece quando a gente fica muito tempo sem comer, de forma errada, sem o conhecimento, e aí quando você está de frente ali para a comida, o que você vê, você vai querer. Porque é a sua fome ali que está desejando aquilo. Não é, às vezes não é você nem aguenta comer. Então, as pessoas que passam assim, que tem, principalmente pessoas que têm esses problemas de ansiedade, né, de compulsão e tudo mais, elas usam a comida como uma forma de regular essas emoções. Então, elas não comem porque elas estão com fome, elas comem porque eles estão cansados, ansiosos, sobrecarregados, e ficam muito tempo sem comer, aí vai lá, desconta tudo na comida, porque aquele momento ali de comida vai trazer para ela dopamina, vai ativar, né? Dopamina, é, vai trazer a sensação de prazer, de alívio, né? Através da serotonina, e ali vai desfazer aquele desconforto momentâneo que a gente tem, principalmente por longo período de fome, né? A irritabilidade, aquele nervosismo.
isso aí vai trazer aquele conforto. E aí o nosso cérebro, né, como é muito, muito esperto, ele vai aprender que quando ele está mal, comer vai resolver, vai ajudar. E aí na ciência a gente chama isso de aprendizado associativo emocional. Então o cérebro está associando ali que aquela prática, aquela atitude ali de pegar uma comida, principalmente essas comidas deliciosas que a gente vê, porque são boas mesmo, podem não ser saudáveis, mas são boas. Eu sou apaixonada por uma pizza, não sei nem se eu deveria estar dizendo isso aqui, mas eu sou apaixonada por pizza. Só que eu não como sempre, né? Então o nosso cérebro vai associar que aquela comida, que aquele ato de você ir ali comer, principalmente essas comidas, vai aliviar, mesmo que de forma temporária. E aí que está o problema. Por quê? Esse alívio, ele é breve, né? Porque você come ali, aliviou, e aí daqui a pouco aquele desconforto retorna. Seja lá, isso eu falando para pessoas ansiosas, né? Ou para pessoas que são sobrecarregadas, aquele perfil que eu falei logo lá no início, que são pessoas muito funcionais, né? Então ali a rotina retorna e ela volta para aquele estado anterior, né? E aí vem a culpa, porque naquele momento ali sei lá, vamos botar entre aspas, de fragilidade, ela foi e comeu o que não deveria ou comeu além do que deveria, e aí essa culpa vai estar aumentando a ansiedade. E a ansiedade vem aquele aprendizado do cérebro, né? Opa, eu já conheço esse lugar. Eu estou desse jeito, eu sei o que é que resolve. O que é que resolve? A comida. Então, é aquela pergunta que você fez lá no início. A comida não é o problema principal, né? A comida se tornou uma ferramenta disponível para regular essas emoções. E pessoas que têm ansiedade, esse ciclo assim, de restrição alimentar ou dietas muito rígidas é um perigo terrível, porque elas vão desenvolver nelas aquele sentimento de perigo iminente, sabe? É algo que o cérebro vai ativar ali com algo perigoso e ela vai querer compensar de alguma forma, e a compensação é essa de compulsão alimentar. Então, vocês que estão assistindo aí, peguem a dica da Nutri, viu? Não vão para o supermercado com fome, que é laranjada. Mas, como tu falou, né? Eu acredito que isso é uma coisa que... São coisas simples que a gente pode estar mudando, né, no nosso dia a dia, no hábito diário, como falou, o planejamento, a organização do dia, né, essa rotina diária, de certa forma mais organizada, ela impede que a gente tome várias atitudes que, como falou, são pejorativas, né, são destrutivas ao nosso comportamento, ao nosso psicológico, ao nosso corpo em si. E como é o comportamento assistido, como é que é o termo do cérebro, que o cérebro aprende como? É aprendizado associativo emocional. Aprendizado associativo emocional. Isso aí é para você que, assim como eu às vezes, tá? Não está seguindo ali a rotina diária, não está se alimentando da maneira correta, não tem uma programação, uma previsibilidade de alimentação, acaba que come, trabalha o dia todo, fica muito tempo sem comer, não sabe romper o jejum da maneira correta, acaba comendo um hamburgão, uma batata frita, um copo de refri, aí para ficar ainda mais ligado, toma um energéticozinho, aí, e vai, e vai, né, É o tentar dormir depois ainda. combo perfeito do desastre. O cômodo do desastre aí, ó.
Que viagem. Tipo assim, isso eu, 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 eu sou muito acelerado, né? Eu tenho que me programar melhor. Acho que é das minhas. Apesar de estar no Respire e eu tentar seguir o protocolo, eu acho que a diferença de quem está participando do protocolo, né? E eu que participo do protocolo, mas também sou o gestor do protocolo, é que não tem ninguém que fica enchendo meu saco todo dia, falando, Jared, tu comeu hoje. Jared, como é que tá a sua programação? Jared, então para mim é mais difícil. Mas eu vejo também que tem muita gente que, por conta dessa rotina, acaba afetando o sono, né? Tipo, a pessoa chega, pelo menos para mim, eu vejo que ela chega, tipo, meia-noite, 2 horas da manhã em casa, aí tá com a fome da poxa, e come qualquer coisa, come, passa no primeiro podrão que vem, come, aí fica empanzinado, cheio de energia, e aí não dorme, aí no outro dia acorda mal, acorda tarde, vai, não almoça, não toma café da manhã, não almoça direito, vai almoçar às 4 horas da tarde, um ciclo. Você acha o que é disso aí? É um perigo. Tem gente que tem realmente essa. Já é de rotina. Eu mesmo conheço muitas pessoas que passam o dia dormindo E à noite acordada, né? que a gente chama de troca o dia pela noite. E E o dormir mal é terrível, porque assim, tem, tem uma coisa que a gente. Que é o que regula nossos hormônios, a gente chama de ciclo circadiano. Então, tem os horários de ativação, de produção de hormônio, desde que a gente acorda até o horário que a gente vai dormir. E, e tudo isso afeta, né? né? Quando a pessoa dorme mal, é aquele, aquele mesmo efeito que acontece, né, no estresse. O nível de cortisol vai aumentar e aí vai acontecer aquilo que eu te falei, que é desregular os hormônios, os hormônios que controlam a fome e a saciedade. E quando esses hormônios estão desregulados, o que acontece? Quando esses hormônios estão desregulados, você não tem uma. É porque, tipo assim, os hormônios que regulam a fome, de explicar de forma mais simples para que as pessoas consigam entender. A gente tem a grelina, que é aquele hormônio que fala assim, que faz o cérebro falar assim, opa, tô com fome. E a gente tem a leptina, que é aquele hormônio que fala assim, pronto, já saciei, não quero mais comer. Quando a gente dorme mal, que tem esse nível elevado de cortisol, porque o seu corpo foi feito, né, tem horários adequados para você dormir. Se você não dorme no tempo certo, a quantidade correta e nos horários adequados, é aquilo que acontece. Nosso corpo entra em estresse, vamos botar assim, em estado de alerta, porque ele está fora do que foi programado para acontecer. Então, esses níveis aumentam, esses hormônios eles ficam desregulados, e aí o que acontece? O cérebro vai receber mais sinais de fome, porque, como eu falei, esse hormônio, a grelina, né, que aumenta a fome, ele vai estar muito elevado, então o cérebro vai receber sinais de fome. Essa fome vai aparecer mesmo sem necessidade, mesmo que você esteja de estômago cheio, né? Então, esse hormônio vai aparecer mesmo sem que seu corpo esteja com essa necessidade real de energia. Vai ter esse aumento de, de consumir alimentos mais calóricos, porque é sempre assim. Nunca são alimentos assim que você olha, um alface, eu vou querer comer. Não. São sempre os alimentos mais calóricos, mais gordurosos, né? E a pessoa come como ali é o cérebro que está, é o cortisol que está desregulando, é o cérebro que está coordenando aquilo ali, nunca vai ser suficiente, ainda que seu estômago esteja, é, ainda que você esteja saciado, digamos assim, né? Que você não tenha necessariamente uma fome, ou não esteja assim longos períodos sem comer, você vai sentir aquela fome, vai comer mesmo sem precisar.
E é uma reação, digamos assim, simultânea. Né? A partir do momento que a grelina aumenta, trazendo mais sensação de fome, a leptina, que é a que inibe a fome, né, que traz a sensação de saciedade, ela vai reduzindo. Então, o cérebro deixa de ouvir, né, os sinais de saciedade, que a pessoa come e nem sente que já está satisfeita. É aquilo que eu falei, às vezes está com o estômago até cheio, mas os hormônios estão tão desregulados que elas nem percebem que estão comendo sem vontade, digamos assim, né? Ah, Rapidinho. Então, o ciclo é assim: o estresse vai aumentar o cortisol vai aumentar esse nível de grelina, a leptina vai perder o efeito, ou seja, a pessoa não vai perceber que já saciou, a fome vai aumentar, mas a saciedade vai falhar, né? Então, é como se comer para ele fosse necessário. Aí ele come além do que deveria, vem culpa, vem ansiedade alta, porque a culpa é que traz isso. Eu digo que a, o gatilho da ansiedade é a culpa, né? Porque tudo vem depois, assim, você faz ali na ansiedade, sem reagindo àquele estímulo, e depois que passa aquele estímulo ali, você percebe, né, o que aconteceu, o que você fez, que você não conseguiu ali regular, e ali traz culpa. E aí vem novamente aquele ciclo que eu te falei. Então, o corpo, não é que o corpo da gente esteja no limite, ele está só desregulado. E aí, o sono, só chegando para a parte do sono, só para complementar. Esse sono ruim, ele piora porque as poucas horas de sono, ele vai, como eu te falei, fazer essa desregulação todinha. Quando você deita, dorme, seus hormônios vão funcionar corretamente por conta do ciclo circadiano. Ele tem horário, tem hormônios que têm horário de iniciar a produção e tem horário de finalizar a produção para que outro hormônio entre e faça um outro tipo de efeito no nosso organismo. Quando a gente não respeita esses horários de sono, quando a gente não respeita esse ciclo natural, aí fica tudo desregulado. E aí a gente já sabe que a consequência geralmente é catastrófica. então tem hora certa, então, pro hormônio. Vixe, rapaz, olha aí, ó. Pega a outra. Esse aí é um corte, viu? Isso aí. Então tem hora certa pro hormônio trabalhar, para o hormônio ser produzido. Tem horário certo para os hormônios serem produzidos e diminuírem também a produção. Né? Tem hormônio que não para de ser produzido. Ele aumenta a produção para um efeito necessário, por exemplo, o hormônio para a melatonina, né? Que é o hormônio responsável pelo sono. Então, a partir ali do finalzinho da tarde, quando cai aquela que você vê a mudança de iluminação e tudo mais, que até isso também influencia, tá? Na produção desses hormônios, na ativação desses hormônios, na verdade. Então, quando chega ali no final da tarde, já começa a ativação desses hormônios da melatonina. E aí, quando você fica muito tempo ligado, fazendo muitas coisas, ou usando tela, principalmente tela, demais, aí há uma desregulação nessa ativação desse hormônio, e é por isso que muitas vezes o pessoal acaba virando à noite, né? Porque não percebe nem o hormônio, a produção do hormônio ali para poder iniciar a fase de sono dele. Então, quando chega pela manhã, que aí vai, o sol já vai nascendo, vai mudando também a iluminação, aí vai tendo uma redução desse nível de melatonina, né? E aí que a pessoa desperta do sono, né? Que acorda. Isso considerando o ciclo natural, tá? A gente sabe que tem muitas coisas que influenciam. Tem pessoas que estudam, que trabalham, então não conseguem dormir muito cedo, e tem pessoas ali que precisam acordar muito cedo, não podem respeitar, não conseguem respeitar ali aquele ciclo natural por questão mesmo de rotina, de dia a dia, mas o ideal, por isso que dizem que a gente durma pelo menos 8 horas por dia, porque nesse período que a gente está dormindo, muita coisa acontece, não só a nível metabólico, a nível hormonal, mas também
né, uma faxina mental. Isso também contribui para pessoas que têm esses problemas assim de compulsividade, de ansiedade, enfim. Rapaz. Então, vocês que estão aí escutando, já anotem isso aí, né? A importância de dormir, né? A importância da alimentação de forma correta, que impacta diretamente no sono, né? Impacta diretamente na questão emocional, no sistema nervoso, né? Eu acho que, como você falou. Então, eu acho que é basicamente impossível, pelo que a gente está conversando, é basicamente impossível a gente conseguir tratar de nutrição sem falar da questão emocional. Eu acho que ambos estão extremamente, são parceiros íntimos, posso dizer assim, né? A questão emocional e a questão nutricional. Sim, perfeitamente. Inclusive, assim, como eu te falei, quando a gente tem o primeiro contato com o paciente, tem aquela anamnese, Investigar é, a causa do problema, né? Enfim, quando se identifica ali que a pessoa, que o paciente ele pode ter algum problema de transtorno e tudo mais, a gente aconselha imediatamente que ele entre no processo de tratamento nutricional associado ao tratamento psicológico, porque não adianta a gente tratar uma coisa e não tratar outra. Por quê? Digamos assim, uma pessoa que está obesa, mas ela ficou obesa porque é uma pessoa que tem descontrole, é, que tem ansiedade, digamos assim. Então, a ansiedade faz com que ela coma bastante, e por ela comer bastante, ela ganhou peso. Então, não adianta ela chegar no consultório querendo perder peso se a causa, se o gatilho para ela comer é emocional. Então, ela precisa tratar essa parte emocional, que é o gatilho, para ela conseguir obter esse resultado, né, na forma nutricional. Porque se ela desconta vamos dizer assim, as frustrações ou tudo isso que ela passa na comida, não vai ser deixando cortando dela determinado alimento ou reduzindo a quantidade de alimentação dela que vai resolver. Vai chegar uma hora, ela pode até começar bem, se ela for uma pessoa muito focada, ela pode começar bem, mas vai chegar um momento em que ela não vai conseguir levar adiante, porque não vai se sustentar. Porque o problema dela central, a raiz ali é emocional. Então, ela precisa tratar aquilo para que a gente consiga realmente fazer o trabalho correto e ela consiga também alcançar isso. Porque é uma coisa que a gente vê muito, assim, Jared, e vê muito mesmo. Sabe aquele ditado, ou é 8 ou 80? Tem muitas pessoas que deixam de seguir um plano alimentar, uma reeducação, porque estavam seguindo tudo bem, linear. E de uma hora para outra, por qualquer questão que seja, ela foi ali e não conseguiu. Um dia, 2 dias na semana, não conseguiu seguir. Aí ela põe na cabeça que aquele dia 1, o dia 2, voltou a perder os outros 5 dias que ela teve positivo na semana. E isso aí é uma questão que é mais mental do que física, porque se você for colocar, a gente trabalha com. Não é um alimento isolado ou uma alimentação isolada que vai te dar o resultado que você quer. É a soma. Então, assim, se eu quero perder peso, não é porque hoje eu comi, sei lá, uma fatia de pizza junto com a minha dieta que isso vai botar tudo a perder. Não. No final do dia, se o balanço ali de tudo aquilo que você comeu estiver dentro do seu limite permitido, tá ok. O fato de você ter comido a pizza não afetou, porque a quantidade calórica que você precisava ingerir naquela alimentação diária, você conseguiu alcançar. Ainda que passe pouca coisa, porque isso aí são detalhes. E as pessoas às vezes não têm essa consciência.
Ah, eu comi, passei 5 dias comendo bem. Mas aí chega no sexto dia, eu tô lá, fiz minha dieta, aí chega de noite, me deu vontade de comer uma pizza. Eu comi essa pizza. Aí já era, botei a dieta toda a perder. E aí vem aquilo que eu te falei, principalmente para pessoas ansiosas, que, que eu acho que seja o gatilho, que é a culpa. Aí já era, estraguei tudo. Aí vem aquela culpa, aí já não quer mais seguir porque acha que já não vale mais a pena, porque perdeu tudo, ali foi o trabalho todo jogado fora. E é essa consciência que as pessoas precisam ter, não é 8 nem 80. A gente tem que é, é, saber equilibrar, sabe? Entender que não é uma refeição que vai mudar o seu resultado. Assim também como Não é o fato de você ter passado um dia ruim, não ter conseguido seguir a dieta ou o plano alimentar no dia ruim, que aquilo ali acabou. E as pessoas precisam trabalhar a mente nesse sentido e entender que se ela tem dificuldade de seguir, de pensar dessa forma, a fim de que, de maneira que ela consiga levar adiante o objetivo dela, né? Que é ali, digamos, perder o peso. Então, ela precisa buscar uma ajuda associada ao tratamento, que seria, no caso, uma ajuda psicológica, né? Uma profissional de psicologia para tratar a causa e a raiz do problema, e assim ela vai conseguir, com certeza vai conseguir alcançar o objetivo dela. Eu até anotei aqui, não é uma refeição que vai mudar o seu resultado. Rapaz, essa é frase de outdoor, assim, ó. Ah, vai. Chique, chique. Porque, tipo, pô, eu fico pensando muito a respeito disso, né? Principalmente pessoas que têm alta performance. Que, tipo assim, eu sempre falo de alta performance ou pessoas que buscam alta performance, porque isso, hoje a gente vê um monte de corredor, um monte de atleta, né? Um monte de pessoas que estão ali, alta performance, alta performance, alta performance. E nisso eu também eu acho que a parte dessa, para a pessoa realmente ter uma alta performance, a questão nutricional é fundamental. E também, quando a gente fala de nutrição, a gente fala sempre muito da pessoa que está querendo perder peso, né? Ela está com excesso. Mas eu também vejo uma dificuldade, a gente vai falar, vamos falar de, por exemplo, bodybuilders, por exemplo, que eles, né, eu acredito que é esteticamente bonito, assim, para algumas pessoas, mas nutricionalmente não é nada saudável, né? Pelo menos eu acredito nisso. Vamos ver. Então, tem que analisar caso a caso, porque é aquilo que eu falei. Às vezes a gente olha, as pessoas olham muito por fora, né? Como eu falei lá no início, às vezes a pessoa está acima do peso, mas está bem nutricionalmente, com os níveis até regulares, né? Níveis de, de açúcar, colesterol, enfim, tudo regular. E outras pessoas que estão com o corpo bonito, fisicamente adequados, mas se você olhar a questão nutricional, não está. A questão dos profissionais que praticam atividade física, assim, né? Que competem e tudo mais, eles fazem umas dietas assim que são muito rigorosas para poder alcançar um objetivo. Porém, a gente observa que eles não levam uma vida, vamos dizer assim, fisiculturistas. Eles não levam Aquela vida constantemente, né? geralmente eles têm um tempo ali de preparo para alcançar aquele objetivo. Óbvio que eles levam uma certa constância em determinadas coisas, sei lá, consumo de proteína, por exemplo. Eles levam uma certa constância para ali não perder o desempenho deles, né? Não perder ali aquilo que eles lutaram tanto para conquistar. Mas essas dietas assim mais rigorosas para eles alcançarem objetivos são mais próximos do período de competição e tudo mais. O que é que acontece? A gente fala muito de estratégia nutricional, né? Você entra aquela parte de dieta, de dietas que são muito
sei lá, rigorosas, alguma coisa assim do tipo. Dietas rigorosas, elas são muito difíceis de se manter porque não tem como a gente levar isso por um longo período. Por isso que existem estratégias. E é o que esses profissionais esses profissionais assim que trabalham com a imagem, com o corpo, com atividade física e tudo mais, eles fazem. São estratégias que são realizadas por um período específico. Tá? Eles não levam aquilo para a vida, até porque é impossível de se manter. Um exemplo, uma dieta, sei lá, low carb. Ele tem um período de iniciar, um período de terminar para atingir o objetivo que ele quer. Uma dieta, sei lá, um jejum intermitente. Ele também tem um período de iniciar e um período de terminar para poder alcançar o objetivo. Então, não é algo que ele consegue levar para o resto da vida. Ficar, sei lá, 12 horas sem se alimentar e fazer uma refeição durante o dia. Ninguém consegue levar isso para o resto da vida. Vai chegar um momento que o corpo vai cobrar. Então, eu acredito que nesse período em que eles não estejam fazendo essas estratégias nutricionais, eles comam de maneira assim que venha a nutrir o corpo, até porque, como eu falei, uma hora o corpo cobra, né? Não adianta você pensar só em performance, você só pensar na estética, porque uma hora o corpo vai cobrar aquilo ali de você. E o corpo, massa muscular, às vezes não quer dizer muita coisa, tá? É o que eu falei. Tem que ver a questão da composição, a questão nutricional e ver se essa alimentação dele está adequada ou não. É por isso que é muito perigoso as pessoas seguirem alimentação de pessoas que vêm só porque vem o resultado ali em rede social, digamos assim, está com o corpo que eu desejar, que eu desejo. O que é que ela come? Aí bota lá o que é que come. E às vezes você come e você tem que ter o cuidado porque tem que saber se aquilo é nutrição. Uma dieta é feita individualizada. Vamos botar assim. As suas necessidades nutricionais é diferente da minha, é diferente de um outro homem, é totalmente diferente. E se você for seguir a dieta de outra pessoa, porque você viu que ela fez aquilo ali, foi bom para ela e deu certo, pode ser que a nível, vamos dizer assim, de estético, aquela dieta ali pode até te dar um resultado parecido, você pode alcançar, né, aumentar. Vamos dizer assim, para mulheres que gostam de ir para academia, que querem aumentar glúteo, né, coxa e tudo mais. E qual é a dieta que a blogueira está seguindo ou que aquela pessoa que eu gosto está seguindo? Faz e às vezes até alcança o que ela tem ali fisicamente, o parecido. Mas e as questões nutricionais? A pessoa só enxerga a alimentação, principalmente quando quer ganhar peso, com carboidrato, que é ovo, carne, frango, batata doce, arroz e os outros micronutrientes, né? Que precisam para nutrir, que é o que nutre o corpo da gente mesmo, assim, de os nutrientes, as vitaminas, enfim. Será que está comendo adequado? Não se sabe. A pessoa que quer emagrecer, eu vou tirar glúten, vou tirar açúcar, vou parar de comer pão, mas sim, parou de comer tudo e o essencial para nutrir o corpo está comendo. Então é isso que precisa ser observado, né? Porque não é só de olhar que a gente vai perceber que a pessoa está bem nutricionalmente ou não. A gente precisa. É uma investigação mais minuciosa para a gente conseguir dar essa opinião, mas a gente já sabe que tem alguns universos, que tem algumas pessoas assim que eles são mais radicais e acham que a alimentação é só isso aí, só o básico, né? Mas tem aquilo que você come pode te curar ou pode te adoecer. E aí você tem que saber dosar e tem que fazer isso de maneira correta. Aquilo que você come pode te curar ou te... Rapaz, ela tá cheia de frase épica hoje, viu? Não, e eu acho massa essa questão que falou, e que eu gosto de olhar essa galera da alta performance assim, que sempre tem um rebote, né? Como tu falou, o corpo cobra, né? Então, os caras que estão se preparando para competir, eles acabam que depois da competição eles têm um ganho de peso absurdamente rápido. E eu também acredito que
afeta o emocional, né? Acho que depende muito do esporte que está se fazendo, mas é uma exigência tanto física quanto mental absurda, né? Então, muitas vezes, alguns, eu acho que lutadores, pugilistas, você sabe bem como é isso, tem a pesagem, né? Bodybuilders também. Então, eles têm aquela restrição e eu acho que acaba que gera o nível de estresse com a pessoa. Tipo, eles comem muito por um longo período, depois eles param de comer, o emocional dos caras colapsa, tipo assim, os caras ficam um pico de nervo, e não só a mente dos caras ficam bagunçadas, mas o próprio corpo reage, tanto que tem muitos que têm cãibra, tem, ficam com depressão, ou algo muito, um período de depressão, um rebote mental muito duro depois de uma competição, até antes mesmo na preparação para a competição, há uma briga constante com a mente, né? E o corpo. Sim, com certeza. Porque, assim, vamos colocar fisiculturistas, né? Para eles alcançarem o objetivo, eles têm que comer muito, né? Para eles terem aquele objetivo dele, então eles não vão perder tempo, vamos dizer assim, Comendo, sei lá, salada, tomate. Eles vão comer aquilo que vai gerar o resultado que eles precisam. carboidrato, proteína. Então, é um volume muito grande de comida que eles precisam para poder bater a meta, né, diária. E então eles vão focar naquilo que vai gerar o resultado que eles querem. Não necessariamente o que eles precisam, né, que é a questão nutricional. Eles que estão ali competindo, eles não estão focados naquela parte nutricional, porque eles pensam, vou competir, vai chegar ali alcançar o objetivo que eu quero, e depois eu volto para o que eu estava antes, vou buscar, e creio eu, né, regular minha alimentação, ver a questão nutricional e tudo mais. Só que essa alimentação irregular, ela causa muitas quedas, na verdade, sim, muitos descontroles hormonais. Por quê? Hormonais, enfim, de tudo, né? Do nosso metabolismo. Porque o alimento tem tudo aquilo que a gente precisa para o nosso funcionamento, né? Para o funcionamento. O alimento nos fornece vitaminas lipossolúveis, que são vitaminas A, D, E e K, que são vitaminas que são responsáveis pela produção de hormônio, absorção, né, de alguns nutrientes. Então, tem um foco, um objetivo para aquele nutriente e tem alimentos certos que fornecem esses alimentos. Tem alimentos que fornecem, né, a proteína, que são responsáveis pela produção também de alguns hormônios, a produção, a formação de tecido e tudo mais, de músculo, e ela tem uma função. Então, quando você prioriza alguns alimentos e esquece outros, é o mesmo que você está dizendo assim, eu só estou focando nessa parte do meu corpo, nessa função do meu corpo e estou negligenciando outras, vamos dizer assim. Por isso que é importante uma alimentação equilibrada, né? para tudo. Como eu falei, a gente sabe que esses profissionais eles têm objetivos, é por isso que eu acredito, eu não acompanho muito bem assim a alimentação, como é que acontece a alimentação de profissionais assim de alta performance, mas eu acredito que até pela saúde dele, como eu falei, o corpo vai cobrar. Eu acredito que não é algo que eles façam sempre. Ali é um período curto para alcançar o objetivo. E como eu falei, cada alimento ele tem uma função. E quando você abre mão de alguns, isso vai afetar, como você falou, até a questão psicológica deles. Não só a mudança brusca no corpo, mas a gente tem
alguns alimentos que fornecem para a gente, por exemplo, o triptofano, que ele é um aminoácido essencial, né? E esse aminoácido, ele não é produzido pelo corpo, como eu falei, ele vem de fontes externas, né, de alimento, como ovos, leites, derivados, semente de abóbora, peixe, frango, então. Esse aminoácido, ele é a matéria-prima da serotonina. E a serotonina é um neurotransmissor que vai controlar, por exemplo, a ansiedade. Então, se você evita alimentos, eu estou dando só um exemplo, que tem alguns nutrientes que vão ativar sistemas no seu corpo, você está gerando, de certa forma, um colapso. Se você, por exemplo, tem deficiência de magnésio, né? Magnésio é um mineral importantíssimo, ele é responsável por mais de 300 reações no nosso corpo. Então, se você não come, por exemplo, folhas verdes escuras, castanha, nozes, alimentos desse tipo, assim, a semente de abóbora também. Se você não come alimentos desse tipo, você ali está tendo uma deficiência de magnésio e isso vai gerar também vários descontroles no seu organismo. E é isso que acontece, não é só a questão física, de mudança brusca de estrutura física do corpo, mas a falta de alimentação adequada vai diminuir níveis nutricionais, vai causar deficiências, e essas deficiências vão refletir em outras funções do nosso corpo, que às vezes as pessoas só associam a comida a engordar e emagrecer. As pessoas só associam comida a isso, a ganhar peso e a perder peso, a ganhar músculo e a perder gordura. Mas vai muito além disso, e elas não entendem. E é engraçado, uma coisa que eu aprendi na minha especialização de saúde da mulher, né? Tem muitas patologias. A saúde da mulher, ela vai tratar de patologias que são típicas de mulheres, né? Então, que é endometriose, síndrome do ovário policístico, a infertilidade, menopausa, essas coisas. E você consegue ver que existem casos dessas patologias que são curadas e até prevenidas e curadas através da alimentação, sem uso de medicamento nenhum. Então, você entende que a alimentação correta, ela não é só para ganhar peso ou para perder gordura, não é só para ganhar massa e perder gordura, ela é para regular o seu organismo, a sua saúde mental, a sua saúde física, a sua saúde a sua saúde, a sua circulação sanguínea, tudo seu pode ser regulado através da alimentação, se você souber fazer bem e se você fazer corretamente, sem terrorismo, sem desespero. Mas aí, ó. Então, para vocês verem, eu acho que a gente. Eu nem sei, depois dessa última frase aí, desse último parágrafo, né, dessa questão da nutrição, que é possível curar até algumas patologias, como endometriose. Então, é, é surreal saber o poder que a alimentação de maneira correta ela tem no nosso corpo, né, no nosso organismo. E, Thaís, para a gente estar finalizando, eu sei que já aí em Portugal, que horas são aí? Também, tá? O microfone. É meia-noite em ponto aqui. Então, só para a gente estar finalizando, aqui são 9 horas da noite. Tem alguma dica, né? Alguma dica que você daria, alguma orientação para quem está vivendo fora de um controle ali de alimentação, que sente que perde o controle e quando mais precisa, né? Eu penso sempre em mães, né, que precisam trabalhar o dia todo, tanto no comércio, que precisam estar ali na correria, executivo, policial militar, tem tantas pessoas que precisam de uma alta performance diária, né, que buscam isso, e você teria alguma orientação, alguma dica para essas pessoas? Sim, o primeiro de tudo é pare de se torturar. Eu acho que é o principal.
pare de se culpar e pare de tentar controlar tudo sozinho, né? Você tem que entender que às vezes não é falta de vontade que você não consegue, às vezes é um detalhe pequeno que você ainda não se deu conta, né? Não enxergue tudo, como eu disse, no 8 ou no 80. Não acho que porque você não conseguiu hoje, que amanhã vai ser igual. Se você não conseguiu hoje, tudo bem, levanta, amanhã é um novo dia. Tente novamente, siga aquilo que foi proposto a você, né? Falando de para pessoas assim que querem seguir uma vida alimentar correta E sabe que às vezes não consegue a constância, é só não desistir, tá? Hoje você não conseguiu, tudo bem, não se torture. Amanhã é um novo dia, você tenta novamente e a constância é que vai fazer você alcançar os resultados que você deseja. Então, não tente controlar a comida, não tente controlar o que você o que você vai fazer com ela. ela, tente regular suas Suas emoções, tá? Regule suas emoções, porque a partir daí você consegue regular todo tudo à sua volta, porque o seu corpo vai precisar se sentir seguro para ele conseguir dar o próximo passo. Se ele está seguro, então você vai conseguir alcançar algo que você não conseguiu fazer ontem, por exemplo. Então, não se torture. De preferência, procure a ajuda de um profissional, porque sozinho, às vezes, sem o conhecimento, é o que faz as pessoas falharem e errarem, porque vão no conhecimento delas mesmas e, às vezes, uma coisa simples que tem uma maneira de se resolver ou se reverter acaba sendo algo que vai trazer uma frustração porque você não sabe como resolver aquilo. Então, um profissional te orientando, eu posso te garantir que vai diminuir 80% aí do peso e da culpa, porque se você chegar e dizer assim, eu não consegui hoje, o profissional vai estar lá te dizendo, não faz mal, isso não vai reduzir o teu esforço, isso não vai reduzir o teu resultado, isso só vai te impulsionar a que amanhã você fazer bem e fazer certo. Então, tente regular essa ideia de que se não deu certo hoje, acabou, não tem mais jeito, não. Todos os dias você pode tentar e você vai conseguir, uma hora ou outra. Se não for amanhã, vai ser depois, mas uma hora você vai conseguir. O importante é não desistir, tá? Começou a fazer uma alimentação hoje, fez bem, amanhã, e no terceiro dia você já falhou, no quarto continue. Para a gente que é mulher, eu acho que você não vai entender o que é isso, mas muitas mulheres que vão me assistir vão entender mais ou menos o exemplo que eu vou dar. Quando a gente começa a usar, eu não sei, vou fazer um anticoncepcional, aqueles de cartelinha, que ele vem 21 comprimidos e cada comprimido ele tem o seu dia adequado para ser usado. A orientação, a nossa orientação, quando a gente vai tomar sem uma orientação profissional você tem que tomar cada comprimido um dia e se de repente você falhar, no dia seguinte você vai tomar o comprimido do dia e o do dia anterior que você esqueceu. Só que a orientação profissional diz: tome todos os dias. Se você falhar um dia, no dia seguinte você toma aquele comprimido e o do dia anterior que você esqueceu, você deixa passar, porque isso não vai afetar no seu resultado. São 21 comprimidos. Você deixou de tomar um, você acha que vai tirar o efeito dos 20? Então, é isso que você tem que ter em mente em relação à alimentação. Você está ali seguindo 30 dias, por causa de um dia que você falhou, você acha que vai tirar o resultado dos 29 dias que você conseguiu seguir? Então, não é isso. Tenha constância, entenda que é isso que vai fazer você alcançar seu objetivo, caindo, levantando, errando e acertando, mas com a ajuda de um profissional você consegue chegar lá e eu tenho certeza que
quando você se der conta disso, vai diminuir a sua culpa, vai diminuir esse estresse e você vai perceber que nada está perdido, né? Você tem sempre um dia a mais, um novo dia para você conseguir alcançar aquele objetivo que você tanto deseja. Rapaz, rapaz, eu não sei nem o que falar disso aí. Eu sei que a frase do dia já está aqui anotada. Não é uma refeição que vai mudar o seu resultado. Eu sei que o rapaz estaria um. Eu acho que eu vou mandar botar no quadro isso aí. Porque isso é super interessante, né? Para mim é uma honra. Realmente, tipo assim, eu fico muito feliz. Eu acho que pelo que me conhece, sabe o quão empolgado eu sou com você, né, com sua família. Para mim é um privilégio de Deus mesmo conhecer vocês, né? Tipo, eu fico muito feliz porque apesar de todos os meus sonhos, vocês tipo, sempre estavam presentes, sempre estiveram presentes, mesmo que longe, assim, a gente nunca deixou de se comunicar, e agora a gente conseguir ter uma conversa tão gostosa, uma conversa tão, tipo, técnica, porém tão nutrida, é uma conversa tão enriquecedora. Eu fico imaginando quantas pessoas a gente vai conseguir impactar, nem que seja uma pessoa, e qual a diferença a gente pode fazer na vida dessa pessoa, né? Tanto por essas frases, né, que às vezes a gente não sabe, a gente não tem noção do impacto que a gente gera na vida das pessoas e como a gente vai mudar o pensar, o agir de cada pessoa e ser humano, né, da influência que nós geramos, né, impacto socioeconômico, no impacto sociocultural que isso pode gerar, né, uma mãe que está precisando de uma palavra dessa, uma pessoa que acabou de iniciar uma dieta e acabou falhando hoje, e estava precisando ouvir isso, né, eu sei que fazendo o meu jabá, né, o protocolo, o programa, o Respire, ele foi criado pensando nas pessoas, foi pensado na individualidade de cada um, foi pensado em como a gente realmente pode ajudar a mudar a vida de cada uma das pessoas que estão dentro do protocolo. Não só ela individualmente falando, mas também o coletivo. Eu acredito que quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de compulsão alimentar, a gente fala de culpa, a gente fala de estresse, a gente fala desse ciclo, dessa bola de neve que acaba sendo gerado, a gente vê que é um impacto tremendo, tanto na economia, né, quanto, às vezes, eu penso, essa pessoa que está com compulsão alimentar, às vezes ela está até com dificuldade financeira, porque ela não consegue se regular emocionalmente, então ela acaba comendo aquilo, eleva o custo dela diário, né? Então ela acaba comendo mal, ela acaba gastando mais, ela acaba precisando mais ir mais ao médico, acaba precisando ir mais tomar alguma medicação, se não for agora, seja no futuro, né? Ela pode gerar um desconforto ainda maior emocional, tanto para ela quanto para as pessoas ao redor, né? Que ela pode se sentir julgada, ela pode se sentir ofendida pelas pessoas ao redor, ela começa a gerar uma paranoia, a pessoa está vendo o que eu comendo, e esse sentimento de culpa, como você falou, gera uma questão ainda mais de alerta, né? Potencializa ali a questão da ansiedade. Então, quando a gente olha para a parte nutricional, e hoje eu estava conversando com outra nutricionista, a outra Thaisa, como eu te falei, e eu falei justamente para ela, ela me perguntou, Jared, eu trabalho no SUS e geralmente no SUS é encaminhado primeiro para o médico, depois para o médico e passa para o nutricionista. Eu falei, não, no protocolo primeiro a gente passa pelo psicólogo para a gente ver como é que está o estado emocional dessa pessoa, para depois, antes de olhar para o corpo dela, antes de eu levar essa pessoa para o médico para fazer uma consulta e fazer uma bateria de exames, eu quero que o Nutri, ele faça uma anamnese, tenha um olhar de carinho para essa pessoa, né? Faça um acolhimento, porque
eu acho que depois do mental, a questão nutricional é fundamental, é até um pilar de base sólida, muito sólida para o emocional, porque eu sei também que só a terapia, ela não vai sustentar ali, né, uma reeducação alimentar, ela, por si só, ela não vai, muitas vezes, conseguir organizar e regularizar a parte nutricional, que a pessoa ela pode estar bem mentalmente, mas ela não sabe o que comer direito, ela não sabe como se alimentar da maneira correta, e isso pode estar gerando, mesmo assim, ela com a terapia, mesmo assim, ela pode estar tendo efeitos ali, ou alguns sintomas que se pareçam com ansiedade, uma doença psicossomática. Sim, exatamente. É importante. Mas, pô, A gente sempre defende essa abordagem. conjunta a nível de nutrição e psicologia, que eu acho que elas andam muito, principalmente que a gente vive em uma época assim, né, onde esses problemas psicossomáticos estão muito comuns, muito constantes, principalmente a gente falou aqui do perfil, né, o estilo de vida, pessoas assim que são muito sobrecarregadas. E eu acho que é de extrema importância essa abordagem. E, inclusive, você estava falando aí, eu pensei, eu lembrei de algo aqui rapidinho. Existem problemas que as pessoas associam como, como eu te falei, né? Tem Aqueles casos de pessoas que estão, são obesas, né? Estão com sobrepeso por conta de um problema psicológico, né? De um estresse, de uma ansiedade, alguma coisa assim, que levam à compulsão. Mas existem problemas, por exemplo, de pessoas que estão achando ali que estão com depressão, por exemplo, que estão desanimadas, e quando você vai observar, às vezes é falta de vitamina. O problema é falta de vitamina B12, por exemplo. Traz uma sensação assim como se você tivesse depressiva. Né? E aí, é por isso que é muito importante, mas tem como um profissional olhar e dizer, não, tem que ser uma abordagem coletiva, né, para que descartem todas as outras possibilidades e consigam enxergar o problema real para ser tratado de maneira correta, porque ali o objetivo o nutricionista é que tem razão, ou o psicólogo é que tem razão, não, ali o objetivo é o paciente, né? É o paciente que tem que ser bem tratado e quando os dois profissionais trabalham em conjunto, com responsabilidade, com parceria, eu tenho certeza que os resultados que aquele paciente vai obter são resultados fantásticos e que vai trazer muita, assim, vai fazer muita diferença na vida deles. Thaís, muito obrigado. Antes de finalizar, eu queria agradecer mais uma vez, né, a Uniconexão Estúdio, né, que está proporcionando a gente esse espaço, né? Quando você chegar no Brasil, espero ver você aqui presencialmente, tá? Só para a galera ficar sabendo, para quem está assistindo, fica aqui na rua Leolinda Barcelar, número 168, no edifício empresarial Gisélia dos Santos Maia, né? Aqui também faz parte do grupo Conexão Empresarial, né, que é responsável aqui da gestão, também faz parte desse grupo. E também gostaria de agradecer a GM Contabilidade, pessoa do Cristiano Maia, né, que é um dos responsáveis aqui do prédio, da gestão empresarial. E agradecer mais uma vez por você, pela sua presença ilustre. Eu poderia conversar com você aqui por mais de umas 2 horas, porque eu tenho muitas perguntas, dá para puxar muito assunto aqui agora, mas eu sei que aí está ficando tarde, aqui também está ficando tarde. Mas, Thaís, para finalizar, diga aí onde a gente pode te achar, onde a gente pode te seguir, né, para a gente te acompanhar, que, como a gente pode ser atendido por você. Então, Antes de passar essa informação, eu também queria agradecer a oportunidade, dizer que fiquei muito feliz, né? Foi uma honra ter participado e, como você fala, a nossa família também tem um carinho muito grande por você, Lica, seu bebezinho agora, e a gente sempre torceu pelo seu sucesso, a gente sabe também de todo o esforço,
né? Que você sempre fez todos os seus sonhos, seus desejos, a gente sempre torceu por isso e a gente tem certeza de que você vai chegar lá onde você deseja, tá? Com muita satisfação que eu encerro também essa participação aqui com você e dizer que quando precisar estou disponível, né? E mais projetos aí para frente, pode contar. E vocês podem me seguir no meu Instagram, thaise.tavares, né, @thaise.tavares, e eu faço atendimentos, como eu estou morando fora, eu só consigo fazer atendimento online, né, mas acompanhamento é bem completo, tem todos os passos de um atendimento presencial, e vocês querendo me seguir, fiquem à vontade, serão muito bem-vindos, e é isso. Então, vai lá. Ó. Então, você aí que também quer ser atendido por ela, faça parte do protocolo Respire, né? Entre em contato conosco aí no nosso Instagram, programa Respire, né? Ou pode estar entrando em contato, né, no nosso site, respire360.online. Então, é isso. Boa noite a todos. Até mais. Tchau, tchau, Thaís. Boa noite, tchau, tchau.